Olá, tudo bem com você? Vamos continuar o nosso bate-papo falando de crianças com necessidades especiais e hoje cursando sobre o transtorno do déficit de atenção. Em bate-papos anteriores a gente falou assim um pouquinho mais do autismo. Não tudo o quanto deveria ser falado, nós vamos retornar a esses assuntos no decorrer dos nossos bate-papos, mas a gente deu uma boa pincelada. E hoje nós vamos falar da criança com déficit de atenção. Esse déficit recebe uma sigla que é o TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antes de eu começar a falar desse transtorno, eu vou fazer um parênteses para vocês de uma notícia que foi divulgada essa semana pelo ministro da Educação. O ministro da Educação, ele colocou que as escolas devem ter classes especiais para alunos com necessidades especiais. Isso está gerando uma polêmica no Facebook entre as pessoas, dizendo que assim, olha, estão tirando a inclusão da criança especial na escola. Olha, a escola normal não vai mais receber a criança com necessidade especial. Não é nada disso, tá? É o seguinte, essa inclusão de crianças com necessidades especiais, ela foi colocada no governo federal em 2008. Isso porque pediatras, terapeutas, os próprios professores, tá certo, achavam que as crianças com necessidade especial poderiam frequentar a escola normal. Só que o que vem ocorrendo é o seguinte, a criança que tem um déficit de atenção, assim, que impede que ela continue a ter um desenvolvimento normal dentro de uma sala de aula, o autista, aquele portador de paralisia cerebral, em vários graus, ele é colocado dentro de uma sala com crianças que têm um desenvolvimento neurológico normal. Isso não é inclusão. Porque você tem, por exemplo, 27 crianças, vamos supor uma sala de 30, você vai ter 27 crianças com desenvolvimento neurológico considerado normal. E vamos supor que você tenha 3 crianças com necessidades especiais nessa sala. Uma autista, uma com um déficit de atenção moderado, que prejudica a compreensão do conteúdo didático que o professor vai decorrer, vai evoluir na aula, né? E uma outra criança que teve uma patologia e ela tem uma paralisia. Ela não tem movimento dos membros inferiores, mas a capacidade neurológica dela é normal. Essa criança que precisa de uma necessidade especial, essa daí que tem a paralisia, que é portadora de cadeira de rodas e tudo mais, que afeta só os membros inferiores, essa criança precisa de uma adaptação desde a hora que ela chega na escola, que ela possa, né, ter uma liberdade, ela ser autônoma, conduzir a cadeira de roda dela, até ela se sentar na sala de aula. Essa criança pode estar nessa classe com os outros alunos, porque a escola vai adaptar o local para ela poder ter as aulas. Mas veja bem, o desenvolvimento neurológico dela está dentro do padrão de normalidade. Ela consegue acompanhar o conteúdo da aula. Já aquela criança que é autista ou a criança que tem o déficit de atenção, ela não acompanha. O objetivo do educador, assim como dos profissionais de saúde, não é esse. Não é deixar a criança sentada ali no meio dos outros. Nosso objetivo é fazer com que essa criança aprenda, porque ela tem capacidade de se desenvolver. E para isso ela precisa de profissionais da saúde especializados nas terapias e precisa de professores especializados. O que acontece hoje, fica um professor para essas crianças com necessidades especiais e as normais. Esse professor, muitas vezes, ele fica perdido, porque ele não sabe se ele atende a criança com necessidade especial ou se ele continua a desenvolver o conteúdo normal e didático dele. E aí a escola chama os pais e fala, você tem direito a uma estagiária. Aí o pai vai lá no consultório do neurologista pedir
um laudo, porque aí vai ter direito à estagiária. Muito bem. E o que essa estagiária faz nessa sala? Ela vai explicar paralelamente para essa criança o que está acontecendo lá, da forma que a criança vai entender? E aí ela toma a atenção dos outros, a sala fica dividida? Ou ela só fica vigiando essa criança para ir no banheiro, voltar e não deixar ela perturbar muito o ambiente, assim, não ficar correndo, não ficar chamando os amiguinhos e etc. Então é isso que nós temos que ver, sabe? Se essa inclusão numa sala normal, ela está sendo efetivamente produtiva. A meu ver, não. E eu conversei com vários professores que pensam da mesma forma que eu. Então a gente teria que começar do zero, sabe? Selecionando professores que tivessem vontade e que gostassem de lidar com crianças especiais, porque isso também vai muito do professor. Eu, por exemplo, não consigo atender uma pessoa de idade, mas eu gosto da criança especial. E assim nós temos grandes professores que lidam muito bem com uma sala normal, mas que não tem aquela tarimba para uma criança com necessidade especial e vice-versa. Por quê? A criança com autismo ela vai aprender de uma certa forma. A criança com déficit de atenção é outra forma de abordagem do conteúdo didático. Então aí você teria que ter salas, por exemplo, 2 autistas, 3 autistas para um professor e um auxiliar. Aí sim você vai trabalhar com material adequado e essa criança vai aprender a ler e a escrever. Aí você, na parte do déficit de atenção, a mesma coisa, com material especializado, com retirada de barulho, para que ela comece a se desenvolver, até a terapia conseguir fazer com que eles possam ser levados para salas normais. Ah, mas aí você está fazendo uma discriminação das crianças. Não. A escola tem muitas atividades e ela deve retornar com atividades como nós tínhamos em tempos passados. Nós temos aula de educação física, nós temos atividades escolares de recreio, você pode ter oficinas de artes, coisas que não necessitem focar tanto a atenção para aprender, essas crianças poderiam participar dessas aulas. Lógico que com aquele cuidador ou com aquele profissional que vai orientando mais de perto, mas você já não tira a atenção dos outros. E você trabalha para que essa criança entenda o que é uma fila, o que é a ordem de fazer o exercício, quando é que eu devo atender o professor, quando é que eu posso levantar, quando é que eu não posso. Você entendeu que, na verdade, você tem uma integração com as outras crianças, mas quando chega na hora de você aprender, e você deve aprender, então, não vamos fechar os olhos e dizer assim, ó, os nossos filhos estão lá na escola e tem a inclusão. Aí, chega em casa e veja o que o seu filho está aprendendo. Se realmente ele está aprendendo alguma coisa. Porque você tem, como neuropediatra, dizendo que essas crianças têm capacidade de aprender sim. Desde que elas sejam conduzidas de uma forma correta. E existe o outro lado da moeda, não é? Existe aquela criança que ela, por ser um autista, de uma outra classificação, ela sabe tudo, né? Então, ela já lê, ela já escreve aos 3 anos de idade. Essa criança pode ficar na mesma sala? Claro que não. Né? Ela vai atrapalhar aquele que tem o desenvolvimento normal, porque ela já sabe. Então, como é que você vai conter uma criança que já sabe ler e escrever fluentemente, né? Do amiguinho que está sendo alfabetizado? Então, essas crianças também têm que ter profissionais, né, especializados que desenvolvam cada vez mais a capacidade dela. E ela vai estar lá no recreio junto com as outras, ela vai participar das festinhas, ela vai participar da aula de educação física e de uma série de atividades. Ah, mas isso é para sempre? Não. Aquele que tem um déficit de atenção, que a gente consiga trabalhar num programa pedagógico, num programa de terapias e tudo mais, que ele consiga ir avançando, ele vai retornando para a sala normal. Assim como o autista. Se for um autista leve, que ele esteja na terapia e ele vai avançando, ele vai retornando. Mas veja só, cada criança especial é uma criança. E ela é única. Então você não pode padronizar o atendimento.
ela tem que ser avaliada, tem que haver a necessidade de ter terapeutas, principalmente os fonoaudiólogos, os psicólogos e os pedagogos, dizendo qual a real necessidade daquela criança. E aí ela vai ser agrupada mediante crianças com a mesma necessidade para que aquele conteúdo didático possa ser desenvolvido. Isso aí foi um parênteses que se estendeu bastante, mas eu acho que o assunto é importante, né? Nós vamos retornar aí no déficit de atenção, que foi o que nós chamamos aí para o início do nosso bate-papo. Vou fazer, como eu falei da outra vez, né? Os nossos bate-papos são um pouquinho diferentes. No final do bate-papo eu vou abordando projetos da minha campanha. Eu sou candidata a vereadora, falo aqui de Nova Odessa. E um dos meus projetos é esse. É realmente integrar a saúde e a educação, aonde eu tenha no início do ano letivo profissionais de saúde que possam avaliar a real necessidade dessa criança e que passem a trabalhar junto com os professores. Para que esse professor também saiba como ele pode interagir melhor com a criança, como ele deve reagir no momento que a criança fica mais brava ou que ela tem uma crise. Para que ninguém entre em pânico e que essa criança seja a melhor conduzida possível. É possível? Claro que é possível, desde que a gente integre a saúde e a educação. A escola tem que abrir a porta com os professores assim que realmente gostem de trabalhar com essas crianças, e os profissionais de saúde também têm que olhar a necessidade que o professor tem. Porque às vezes é muito difícil você trabalhar com uma criança onde você não tem material didático ou você também não tem uma instrução ou auxiliares que possam te ajudar naquilo. Nova Odessa, no último, existe um índice, que é o IDEP, que ele faz a pesquisa de como vão as escolas públicas nos municípios. Nova Odessa teve uma nota surpreendente, né? Melhor colocação da região. Então, para as crianças normais, o nosso ensino público está sendo considerado muito bom. Ótimo, né? Pela nota que ele teve em relação aos outros municípios. Mas nós podemos ser pioneiros, tá certo? Em fazer um desenvolvimento excelente para essas crianças com necessidades especiais. Para isso, eu preciso da sua ajuda. É um projeto com um custo muito pequeno, né? Eu acho que o próximo prefeito ele teria condições de colocar esse projeto, auxiliando aqueles professores que tenham vontade de trabalhar com essas crianças para um curso de especialização. A gente tem como conseguir esses materiais didáticos e sempre profissionais de saúde, professores e a família participando disso. Aí a gente vai realmente conseguir ir para frente. É lógico que você não pode chegar lá e falar assim, faz isso, isso, isso. Não, tem que ser reuniões mensais, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Nova Odessa não é tão grande assim, que você não possa ter uma equipe acompanhando, não só a criança, como a família, para ver o que vocês estão achando desse projeto. Para isso, eu peço a sua confiança e o voto em alguém que vem lidando com esse tipo de patologia e todas essas dificuldades nessa cidade há mais de 14 anos. Sei perfeitamente a dificuldade que vocês passam até de conseguir uma estagiária na escola. Vamos parar com isso, né? Vamos parar de brincar que nós estamos assessorando as nossas crianças com necessidades especiais e realmente ir à luta para conseguir um programa que funcione. E que essas crianças consigam começar a aprender e a se desenvolver, tá certo? Para, no futuro, poder ter o sustento da própria sobrevivência. O que eu mais queria deixar para vocês é o seguinte. Muita gente pede, né, a minha amizade no meu Facebook. Queria ter a amizade de todos vocês no Facebook, mas nós já chegamos a 5.000. E o Facebook não permite mais que entrem novos amigos. Então eu peço que vocês vão para a minha página do Facebook, tá? Lá eu estou como @doutora Silmara Oficial. Façam suas perguntas, aquelas que vocês vêm fazendo pelo Facebook normal, que lá eu estou como Silmara Castelar Rodrigues e que infelizmente eu não consigo colocar mais ninguém.
Vão para a minha página do Facebook, tá certo? Façam as perguntas lá, façam seus comentários. A gente está aberto para tudo, principalmente para você que passa por esse problema na sua família. Deixe o seu like, o seu dislike nessa página do Facebook, tá certo? Tem um telefone celular que a gente disponibiliza para isso também, para essas mensagens e para os comentários. Não se esqueça que a minha candidatura tem por objetivo, né, o maior objetivo é esse. Tem outros projetos, lógico, na área da saúde, porque quem está há 28 anos na cidade trabalhando na saúde, a gente consegue ver muita coisa que precisa ser melhorada e que pode ser melhorada. No Instagram, eu também tenho uma página lá, que é doutora Silmara @oficial, assim como no Facebook, tá certo? E no YouTube, eu tô como Silmara Castelar Rodrigues. Por favor, divulguem os nossos vídeos, tá certo? O nosso objetivo e o nosso programa para essas crianças com necessidades especiais está sendo montado aqui em Nova Odessa. O projeto inicial está saindo de Nova Odessa, mas no futuro a gente tem a intenção de estender isso para a micro-região de Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana e Sumaré. Conto com a sua colaboração. Não se esqueça que crianças educadas, crianças saudáveis fazem o futuro de qualquer cidade e de qualquer nação muito melhor. Para você, o meu muito obrigada. Não vamos deixar de cuidar de nossa gente. Nova Odessa espera isso de você. Bye, bye. Nova Odessa vai mudar, Nova Odessa vai crescer. Com doutora Silmara você vai ver projetos básicos de visão para unir a saúde e a educação. Qualidade de vida vai melhorar. Pra vereadora no 45444 você vai votar. Vamos sempre em frente, cuidando da nossa gente. Nova Odessa espera isso de você. Com doutora